O trote universitário é crime? Em caso de violência, quem deve ser responsabilizado? Há formas saudáveis de integrar novos alunos às universidades? Hoje, no VEAcast. No VEAcast de hoje, vamos falar sobre o polêmico trote universitário. Será que essa prática é crime? Se não é, é de todo ruim? Confira o episódio de hoje com uma entrevista exclusiva com a presidente do Centro Acadêmico de Engenharia, o CAENG, da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de como melhorar o programa, envie um comentário para veacast@vidaestudantil.com. Se você tem um comentário interessante sobre esse ou programas anteriores do VEAcast, você também pode nos enviar um arquivo de voz de até 1 minuto. E quem sabe você não participa do próximo VEAcast. E se você está nos ouvindo a partir do nosso site, do vidaestudantil.com, saiba que você também pode assinar o nosso podcast a partir do seu smartphone ou do seu aparelho mobile. Se você estiver usando um aparelho com Android, você pode baixar qualquer aplicativo que seja um agregador de podcasts e ter os novos episódios do VEAcast baixados automaticamente no seu aparelho. A mesma coisa vale para iPhones e iPod Touch, sendo que, se o seu aparelho for um aparelho da Apple, você pode usar o aplicativo oficial que já vem pré-instalado no seu aparelho. Então basta entrar em qualquer um desses aplicativos e procurar por VEAcast e assinar o nosso feed. Assim você vai ter a atualização automática dos episódios que a gente disponibiliza. Se você não sabe como fazer isso ou está em dúvida de qual aplicativo baixar, você pode entrar em vidaestudantil.com/assine o VEAcast e descubra como fazer para assinar o VEAcast a partir do seu aparelho mobile. E vamos à nossa pauta! Neste VEAcast, nós vamos definir o que se trata ou o que nós estamos querendo falar por trote estudantil, ou simplesmente trote ao longo do programa. A gente vai definir o trote como um conjunto de atividades realizadas com estudantes recém-ingressantes de uma instituição de ensino, chamados de calouros. Essas atividades são normalmente organizadas e realizadas por alunos mais antigos, chamados de veteranos. Embora muito comum em instituições de ensino superior, a atividade também é praticada em instituições no nível médio. E, antes de continuarmos, vamos tentar ver um pouquinho aonde essa história toda começou. Histórico do trote. O trote é basicamente tão antigo quanto as universidades, tendo seu início na Europa, na época da Idade Média. Nessa época, era comum retirar e queimar as roupas dos calouros e raspar seus cabelos com a justificativa de evitar a propagação de doenças. Mesmo nessa época, as universidades tentavam coibir os excessos que já eram comuns. Em Portugal, os primeiros episódios de trotes que se tem registro remontam do século XVIII, na Universidade de Coimbra. O trote chega ao Brasil importado por jovens que cumpriram parte do seu processo educativo em Portugal. A prática é continuada até que em 1831 ocorre a primeira morte em decorrência da atividade. Um estudante da Faculdade de Direito de Olinda, no Recife. Aqui no Brasil, nós estamos muito acostumados a ver as nossas autoridades tomarem providências apenas quando um caso sério ocorre, como a morte de um cidadão devido a alguma atividade que é realizada sem controle. No caso do trote, uma morte não foi suficiente. Nos últimos 35 anos, 4 casos de trotes violentos que resultaram em morte foram registrados no Brasil. Além desses, existem diversos relatos de casos absurdos que, mesmo não resultando em morte, seriam passíveis de punição civil ou criminal. A seguir, nós listamos alguns desses casos, com base em um artigo da Wikipédia e um artigo da advogada Alessandra Strazzi, e ambos estão disponíveis no roteiro desse episódio, em vidaestudantil.com/VEAcast 3. Então vamos ao histórico. Em 1980, na Universidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, o estudante Carlos Alberto de Souza, então com 20 anos, calouro do curso de jornalismo, morreu de traumatismo crânioencefálico, resultante de agressões praticadas por estudantes veteranos. Em 1990, na Fundação de Ensino Superior de Rio Verde, Goiânia, Jorge Matos, 23 anos, calouro do curso de Direito, morreu de parada cardíaca enquanto tentava fugir de veteranos. Já em 1999, na USP, Universidade de São Paulo, o estudante Edson, calouro do curso de Medicina, morreu afogado após ser obrigado a entrar em uma piscina sem saber nadar durante uma atividade de trote. Já em 2009, na Faculdade do Anhanguera, São Paulo, Bruno César Ferreira, de 21 anos, calouro do curso de Veterinária,
entrou em coma alcoólico após ser obrigado a consumir bebidas. O estudante também alegou que foi obrigado a rolar em uma lona com animais mortos e fezes em decomposição. Em 2009, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Vitor Vicente de Macedo Silva, de 22 anos, morreu afogado em uma piscina de saltos ornamentais. Em 2010, tivemos 2 casos, o primeiro na Universidade Unicastelo, em Fernandópolis, em que alunos foram obrigados a fumar, tirar suas roupas íntimas, pedir dinheiro em semáforos e até beber álcool ou combustível. E também em 2010, na Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, um estudante foi agredido e teve os ossos do nariz e do rosto quebrados durante um ato de trote. Em todos os casos que nós citamos, a gente consegue visualizar a natureza repugnante deles. Ainda assim, existem calouros e veteranos que defendem e praticam o trote como uma forma de reconhecimento social. Além disso, o fato de não existir uma fiscalização eficiente no país e as instituições de ensino não adotarem providências mais incisivas em relação a isso, faz com que a prática do trote continue constrangendo estudantes de todo o país, podendo chegar a casos mais graves de agressão e morte. Caso você que está aí me ouvindo ainda não tenha se convencido do quão prejudicial essas atividades possam ser, a gente também separou algumas reportagens mais atuais e nós vamos simplesmente ler aqui o título de algumas delas. Por exemplo, veteranos usam urina em trote de medicina da UFRJ, dizem alunos. Essa reportagem saiu no dia 18 de abril de 2013. Universidade vai investigar caso de estudante amarrado em poste. E aí, como o subtítulo dessa reportagem diz assim: calouras da Faculdade Casper Libero, em São Paulo, foram obrigadas por veteranos a simular sexo oral com bananas e pepinos. Reportagem do dia 12 de fevereiro de 2014. Calouros de medicina da UFRJ têm cabeças raspadas em trote. Reportagem de 2014, dia 13 de fevereiro. Sindicância vai investigar trote que levou o aluno a abandonar o curso. Reportagem do dia 25 de março de 2014. O FMG expulsa e suspende estudantes responsáveis por trote na Faculdade de Direito. Reportagem do dia 12 de 8 de 2014. O mais interessante desse caso, dessa reportagem, é que os alunos foram penalizados no trote porque executaram símbolos nazistas e posaram para fotos enquanto realizavam esses símbolos. E o mais interessante de se notar nesse caso é que eram alunos da Faculdade de Direito, futuros advogados, aqueles que deveriam zelar pelas leis do seu país. Se em alguns dos casos narrados nas reportagens são crimes, por que o trote ainda é uma atividade comum? Os responsáveis pelos crimes foram presos? Quem são os responsáveis por essas atividades e quem deveria ou poderia responder legalmente por isso? Vamos dar uma olhada rapidinho o que a nossa legislação tem a dizer sobre esses casos. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que as instituições de ensino têm feito. Diversas instituições de ensino têm punido a prática do trote vexatório ou violento, com suspensões e até expulsão dos envolvidos. Alguns alunos ficam proibidos de participar de diversas atividades acadêmicas, como, por exemplo, intercâmbios, caso tenham organizado trotes. No âmbito legal, recentemente uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que investigou denúncias de violações de direitos humanos em universidades paulistanas, encerrou suas atividades no dia 10 de março desse ano, 2015. O relatório final reúne em torno de 9.000 documentos de trotes violentos e depoimentos de 7 mulheres estupradas em festas universitárias. O relatório foi encaminhado a autoridades brasileiras e até ao Papa Francisco, já que 2 das universidades denunciadas são vinculadas à Igreja Católica. O mais interessante é que o documento apresenta mais de 30 recomendações, e uma delas é a de que os trotes praticados em universidades brasileiras sejam classificados como crime de tortura no Código Penal brasileiro. Mais informações sobre essa CPI você pode encontrar no roteiro desse episódio. Além da CPI, diversos estados e cidades brasileiras qualificam o trote estudantil como crime. Dentre os estados brasileiros que criminalizam o trote, podemos citar o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. No Rio, a lei que proíbe o trote vexatório de calouros nas universidades e faculdades localizadas no estado do Rio de Janeiro também determina que os praticantes do trote devam pagar multa de 50 unidades de valor fiscal do Rio de Janeiro. Além disso, a instituição de ensino superior onde o trote ocorreu deve pagar também, como multa, 100 unidades fiscais de referência do estado do Rio de Janeiro. Fora isso, as universidades também são obrigadas a colar em suas instalações cartazes com o respectivo dizer: veterano,
trote é crime, constrangimento ilegal, artigo 146, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Calouro, sentindo-se constrangido, ligue 190. Lei Estadual número 2538, de 19 de abril de 1996. Além disso, a lei também determina que essa divulgação deve ser priorizada nos primeiros 90 dias do ano letivo da entidade de ensino superior. No caso de São Paulo, a lei que proíbe o trote nas escolas da rede pública em qualquer nível de ensino foi publicada no dia 15 de setembro de 2015, mês passado, e determina que os responsáveis, se alunos, devem ser expulsos da unidade escolar e se servidores públicos devem ser exonerados das suas respectivas funções. Além dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, a cidade de Pelotas aprovou a Lei 5.897, que proíbe trotes universitários. Na esfera federal, muito se discute acerca do trote e como evitá-lo, quando a simples fiscalização e imposição do Código Civil e Penal a qualquer caso de trote vexatório ou violento já deveria ser suficiente para coibir esses excessos. E aí a gente entra em uma outra discussão, a discussão de quem é o responsável por esses atos. Mais uma vez, nós vamos recorrer ao artigo que está lá no nosso roteiro, da advogada Alessandra Strazzi, como base para que a gente possa formar essa parte da nossa discussão. Na esfera administrativa, o agressor pode ser suspenso ou expulso, como a gente já viu até anteriormente. Na esfera penal, os atos praticados nos trotes podem configurar lesão corporal, injúria, ameaça, constrangimento ilegal e até homicídio. E a advogada, nesse artigo, ainda dá alguns exemplos de atos que podem configurar infrações penais, como cortar o cabelo total ou parcialmente do calouro contra sua vontade, caracteriza crime de lesão corporal. O mesmo ocorre cortando-se a barba total ou parcialmente do calouro. Outro exemplo é obrigar o calouro a ingerir bebida alcoólica contra sua vontade, que seria um crime de constrangimento ilegal. E se a ação é praticada por mais de 3 pessoas, como normalmente é o caso, o crime passa a ser qualificado e sua pena aumentada. Se por acaso o calouro resiste e não bebe, ainda assim está caracterizado o crime como tentativa. Na esfera civil, em geral, o calouro pode processar o seu veterano, a pessoa que o obrigou a fazer determinado ato, por danos morais, por reparação de danos morais. E mesmo que não haja dano efetivo, apenas a ameaça já bastaria para isso. Além disso, é muito importante notar que a própria universidade, a própria instituição de ensino, também pode ser responsabilizada, principalmente se o trote acontecer dentro da instituição, mas ainda que ocorra fora do espaço físico, ela também pode responder por conta dos alunos estarem ligados à entidade. A advogada ainda aponta que o Código de Defesa do Consumidor garante que os serviços colocados no mercado de consumo, dentre os quais estão os educacionais em todos os níveis, não podem acarretar riscos à saúde e segurança dos consumidores. Esses riscos podem estar relacionados à prestação direta do serviço ou à sua omissão. Agora nós já vimos quem são os responsáveis, como as instituições estão mais ou menos fazendo para inibir esse tipo de comportamento, o que a lei tem a dizer sobre isso, mas a gente ainda gostaria de saber o que os alunos, de maneira geral, pensam sobre esse tema. Para responder essa pergunta, a gente montou uma entrevista com a Thaís Zacaria, que é a atual presidente do Centro Acadêmico de Engenharia, o CAENG, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ouça a entrevista a partir de agora. Oi, então é isso aí, pessoal. Eu sou o Felipe, estou aqui com a Thaís. A Thaís é presidente do CAENG, que é o Centro Acadêmico de Engenharia da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais conhecida como UFRJ, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do trote, né, que vocês já ouviram algumas coisas aí ao longo do programa, e a partir de agora a gente vai pegar a opinião da Thaís, e ao longo da entrevista também ela vai dizer qual a importância do CAENG. Então a gente já vai começar, e já vai começando pelas perguntas. Thaís, o que é o CAENG e qual é a importância dele para a universidade e os alunos?
Bem, o CAENG é a organização estudantil aqui dos estudantes da Escola Politécnica, né? A gente é responsável por representar os 5.500 estudantes da Poli, das 14 engenharias. E, assim, a importância do CAENG é que a gente consiga organizar os alunos para que a gente possa pautar as nossas demandas aqui dentro, né? Porque dentro da nossa universidade, infelizmente, os estudantes, eles ainda são muito secundarizados no que tange as decisões da universidade. Então, a importância de qualquer centro acadêmico, DCE, qualquer organização estudantil é que a gente possa realmente colocar as nossas demandas na pauta do dia, né? Que a gente possa atender essas demandas. O CAENG, ele tem uma história muito grande de luta durante a ditadura militar e ele ficou esquecido por muitos anos. Cerca de 10 anos que ele ficou com uma diretoria que não tocava muitas coisas, então a galera meio que esqueceu um pouco da importância do CA. E a gente conseguiu retomar isso no ano passado, quando a gente ganhou as eleições pela primeira vez. Desde então, a gente vem tentando trazer o CAENG de volta para a mão dos alunos. Eu acho que a gente conseguiu isso na nossa gestão anterior e tem feito isso. A gente vai assumir ainda essa nova gestão. Já ganhamos a eleição, mas ainda não assumimos porque o período ainda não começou. Mas a gente tem tentado trazer o centro acadêmico mais para próximo dos estudantes da realidade, né? Porque o centro acadêmico nada mais é do que trabalhar em prol dos alunos. Especificamente, como a diretoria do CAENG é formada? A gente se organiza com uma diretoria principal, né, que são a diretoria de articulação, que é a presidência, a vice-presidência e a secretaria-geral. E aí sou eu, a presidente, o Eduardo da mecânica é o vice-presidente e a Ana Paula da engenharia civil é a secretária-geral. A gente tem algumas outras diretorias, que a gente tem as diretorias base previstas pelo estatuto, diretoria de ensino e algumas outras. E a gente criou algumas diretorias, como a diretoria de diversidade, que é uma diretoria que preza pela essa questão do combate às opressões dentro da escola. Foi uma diretoria que a gente criou outras, diretoria de esportes, diretoria de extensão, para que a gente consiga atender o máximo de demandas das diversas frentes. A nossa organização não é principalmente pelas diretorias, a gente trabalha com grupos de trabalho, para o que tiver de demanda do CAENG, a gente tem alguns grupos de trabalho fixos e alguns que surgem de acordo com as demandas. Agora a gente está com o grupo de trabalho da calorada, por exemplo, então é um grupo que vai funcionar até a calorada acabar, mas tem o grupo de trabalho da assistência estudantil, por exemplo, que é um grupo fixo. E esses grupos são abertos para qualquer estudante da escola e alguns são até abertos para quem for de fora. A gente criou eles dessa forma, organizou eles dessa forma para que a gente consiga atender, porque se a gente se fechar em uma diretoria de 12 diretores, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente precisa, né? Então a gente deixa esses grupos bem abertos, então a gente brinca que a gestão do CAENG é construída por todos os estudantes que quiserem, não tem muito disso de diretoria. Diretoria é a formalidade que a gente precisa para algumas situações, claro que é necessário, mas o CAENG é totalmente aberto, totalmente linear. Entendi. Assim, só para deixar claro, porque pode ter gente aí ouvindo que nem está na universidade, né? E às vezes nem está planejando a universidade para daqui a 2, 3 anos. A diretoria do CAENG, de todos os CAs, é formada por estudantes. Sim, apenas estudantes. A gente faz uma eleição todo ano, é o nosso CA, né? Alguns CAs, eu acho que todos os CAs é anual. A gente faz uma eleição e se inscrevem quantas chapas quiserem. O que a gente pede é que tenha um mínimo da diretoria base e tal, prevista no estatuto, mas a gente divulga isso com mês de antecedência. Mas são estudantes. A gente, quando formou a nossa chapa, a gente fez uma plenária aberta para quem quisesse somar a chapa, quem quisesse construir a chapa e estivesse nessa chapa que a gente fez, que é Vamos Virar Engenheiro do Avesso, é a segunda vez que a gente está na direção do CAENG. Agora, entrando especificamente no nosso tema, qual é a sua opinião sobre a prática do trote? A gente precisa primeiro diferenciar o trote, porque eu acho que existe o tipo de trote que é uma integração entre os estudantes, e eu acho que é válida, mas existe o trote, como a gente tem visto muito por aí, inclusive em manchetes dos jornais, que é o trote vexatório, o trote que leva algumas pessoas até situações de risco à vida, e enfim, à saúde. E eu acho que esse é o tipo de trote que eu não acho que seja válido, eu acho que não deveria existir, assim, a gente sabe que tem várias propostas de se inibir o trote, mas que ainda acontece em vários lugares e, sinceramente, eu não vejo um fundamento nisso. Eu não sei qual é o objetivo final de um trote desse tipo, a não ser realmente constranger as pessoas, enfim, colocá-las em uma situação ruim. Então, eu acho que o trote que o objetivo é integrar, dialogar, conversar, trocar, eu acho que esse é um trote válido, mas o trote vexatório, eu acho que não. As brincadeiras de cunho sexual e pejorativo, eu acho que não valem a pena. Institucionalmente, o trote já não é permitido na Escola Politécnica da UFRJ. E também é proibido por lei estadual. Então, no Rio de Janeiro também está abolido. É a lei número 2538, de abril de 1996. Nesse caso, como é feita a integração entre calouros e veteranos no caso da Escola Politécnica, que é onde o CAENG está inserido?
A gente faz alguns eventos de calorada. A Poli e o CAENG organizam no dia da inscrição de disciplinas, é um evento de recepção dos calouros. E aí, geralmente, a gente leva as equipes de competição, os grupos, todas as organizações estudantis da escola, lá pro hall do Bloco A, que é onde acontece a inscrição, em disciplinas. E aí, os calouros têm a chance de conhecer todas as organizações estudantis que tem na Poli, tudo que dá para eles fazerem aqui. O CAENG faz uma apresentação. A gente geralmente faz uma festa também de integração no CAENG, alguns calouros se apresentam, mas nenhuma brincadeira vexatória. A gente também promove alguns debates, principalmente sobre a conscientização da questão das opressões. A gente preza muito pela questão do ensino, então a nossa calorada, ela é uma calorada que tenta inserir o calouro dentro da universidade. Como são muitos alunos, a gente recebe 500, 600 alunos por período, nos períodos do primeiro período, no segundo um pouco menos, então a gente não consegue diretamente atingir todos eles um por um, né? Então a gente faz coisas mais amplas que consigam direcionar esses calouros para dentro da universidade. Então é como se fosse uma apresentação geral da universidade para eles. A gente faz uma aula do calouro, vende camisa, então a gente consegue essa integração no âmbito macro dos calouros. Os trotes acontecem por cursos. Cada curso meio que organiza a sua comissão e faz o trote. Alguns cursos fazem essa integração entre os alunos, que levam para conversar, vão na sala, fazem uma questão do apadrinhamento, que é um veterano ser responsável por um calouro, para troca de material, para poder ajudar com as matérias. E esses são os trotes que a gente apoia e ajuda, mas a gente sabe que outro tipo de trote acontece. Na Poli, a punição é a sanção disciplinar. E o aluno, ele fica sem alguns direitos dentro da universidade. Ele não pode fazer intercâmbio, não pode fazer monitoria. Então, se o aluno é pego no trote, num trote vexatório e tal, ele sofre uma sanção disciplinar, como já aconteceu, acho que há uns 3 anos atrás. 5 alunos sofreram sanção disciplinar e eles perderam todas as oportunidades dentro da universidade. Isso inibe um pouco, mas não acaba com o trote. Dentro da UFRJ é permitido, em alguns outros cursos que acontecem abertamente dentro da universidade, mas das engenharias da Escola Politécnica não acontece dentro da universidade. Geralmente o pessoal vai pra praia e aí faz as brincadeiras, que não são brincadeiras sempre, né? São algumas coisas que são pesadas. Algumas engenharias, elas são realmente na questão da integração, das brincadeiras saudáveis, de você deixar os calouros confortáveis, mas outras a gente sabe que acabam perdendo a mão. E aí a gente já recebeu alguns relatos de trotes anteriores, de pessoas que se sentiram constrangidas, e a gente procurou os veteranos para conversar e ver o que aconteceu de fato e apurar. Não chegamos a nenhuma punição, a nenhuma denúncia, mas o CAENG se coloca sempre na posição de que se algum calouro se sentir mal com isso, a gente vai ter que denunciar, porque a gente não pode ser conivente com uma situação dessa em que a pessoa se sente mal, se sente constrangida de jeito nenhum. Antes até da gente continuar nas perguntas, quer dizer que se um calouro se sentir constrangido, ele pode procurar o CAENG como assim um meio campo, antes dele até procurar medidas mais enérgicas como polícia militar, para que até o CAENG junto com ele possa abraçá-lo nessa causa dele poder gozar do direito dele, da universidade, sem ter passado por esse constrangimento, né? Sim, muitos calouros, estudantes em geral, eles têm muita inibição, muito medo de procurar direto a instituição para fazer uma reclamação ou para fazer uma denúncia, né? O CAENG é essa via, né? Então os estudantes nos procuram para fazer uma denúncia, até como foi a questão da greve, quando algum professor ele fazia algum abuso ou falava alguma coisa dentro de sala constrangia os estudantes em greve, eles procuravam o CAENG, a gente deu prosseguimento a essas denúncias junto à escola e até medidas legais se forem necessárias. Quando a gente está fazendo a nossa calorada, nessa atividade da Poli que eu falei antes e tudo mais, nos debates, a gente sempre está repetindo algumas frases, né, algumas palavras de ordem, que é: se sentiu incomodado, se sentiu constrangido, se foi obrigado a fazer alguma coisa na atividade de integração, no trote, no que seja, procurar o CAENG para que a gente possa ajudar nessa mediação de como resolver esse problema, né? A grande questão é que a gente tenta manter essas denúncias anônimas, porque muitas vezes se alguém denuncia e aí o veterano descobre, então a pessoa vai ser perseguida para sempre dentro do curso, como já aconteceu em outros casos. A gente tenta manter isso no anonimato para tentar prosseguir com o máximo de segurança possível para as pessoas envolvidas. Mas a gente se coloca como essa via, sim, principalmente na questão das meninas, porque na engenharia tem poucas mulheres, infelizmente. A gente, na Poli, é cerca de 30% de mulheres. Então, o trote, ele se torna 2 vezes pior para as mulheres. Então, a gente tem várias brincadeiras de cunho sexual, pejorativos, e colocam as mulheres em posição de muita opressão, uma posição muito submissa. Isso é muito ruim, porque a gente vem tentando desconstruir toda essa postura machista dentro da universidade, e no trote é o reflexo máximo disso. A maioria das denúncias vem por parte de mulheres, e, enfim,
CAENJ tem uma presidente mulher, uma presidenta mulher, e não é à toa, assim, a gente tem essa pauta muito forte. Isso me toca muito porque o meu trote foi bastante machista, então eu sei o que é ser mulher e estar nessa situação, então eu jamais vou poder aceitar isso acontecendo com as calouras aqui dentro da Poli, né? Então a gente tenta pautar principalmente essa questão das mulheres e das pessoas LGBTs, porque no trote são as pessoas que geralmente mais sofrem, porque com os homens héteros normalmente a coisa é mais leve, assim, porque não tem muito o que ser zoado, né? As pessoas não consideram que uma pessoa assim tem que ser zoada. Então, esses são os nossos carro-chefes assim, na questão do trote, mas qualquer pessoa que se sentir oprimida, enfim, constrangida, a gente fala para procurar o CAENJ e a gente tenta dar prosseguimento para a denúncia. Ainda sendo proibido, a gente sabe da ocorrência de trotes e os caras tentam fazer isso fora da universidade, até provavelmente para não serem, né, expostos e sofrerem as sanções disciplinares. Você acha que essa atitude, ou de maneira geral, os alunos sentem falta de ter o trote? Não, porque eu acho que ninguém vai sentir falta de passar por uma situação chata, ninguém vai sentir falta de ser constrangido, enfim, de se sentir mal. Algumas pessoas entram com uma ideia diferente do que vai ser o trote e elas sentem falta de realmente da integração, porque algumas engenharias não fazem, o CAENJ a gente faz algumas brincadeiras e tal, mas não é uma coisa que atinge muitos estudantes o tempo inteiro, né? A gente atinge todos os estudantes, mas de uma maneira mais ampla. Eu acredito que a falta que tem é dessa integração, mas a falta das brincadeiras discriminatórias, vexatórias, eu acho que não existe, assim. Eu acho que as pessoas sentem realmente falta do diálogo com os veteranos, de conhecer a universidade, de trocar, de chegar aqui e conseguir mesmo se integrar ao ambiente acadêmico, mas não do trote em si. Assim, você meio que quase que já respondeu essa, mas você pode também abrir um pouco mais, né, até para fora da universidade que a gente está, que é o FRJ. Você tem conhecimento da prática do trote em outros lugares? Na UFRJ, o trote só é proibido na escola politécnica. Talvez seja em algum outro curso, mas agora eu não me recordo. Nos outros cursos ele é liberado e a gente vê aqui acontecendo, né, no direito, na medicina, que eles, na recepção de calouros, no dia da matrícula, eles fazem brincadeiras absurdas, cantam músicas absurdas, obrigam os calouros a fazerem algumas coisas que são muito envergonhantes, sabe? Eu acho que é muito ruim, assim. A gente olha e tenta... em vários momentos o DCA já se posicionou contra isso, já interviu nessa questão dos trotes mais pesados, que é aqui, o da medicina principalmente, né? Eles têm uma comissão de trote que a blusa deles tem, acho que é o símbolo do BOP. E, assim, é uma coisa bem pesada. Então, dentro da universidade não precisa ir muito longe. A gente sabe que tem um trote pesado acontecendo. Mas também tem um trote bom, assim. A escola de química é aqui dentro do CT, do Centro de Tecnologia, e o trote deles, há um ano mais ou menos, ele vem sendo pautado nessa questão das opressões, vem sendo pautado no combate às opressões. Então, eles conseguiram ainda continuar com um trote divertido, dinâmico, que a galera consegue trocar e conhecer os veteranos, mas sem oprimir ninguém, sem deixar ninguém constrangido, nenhuma brincadeira de cunho sexual, nenhuma brincadeira que ninguém tenha que se submeter a nada, nenhuma brincadeira assim, nenhuma pergunta constrangedora, porque normalmente nas apresentações as perguntas são muito constrangedoras. Então eu acho que esse é o caminho, assim, é que a gente consiga fazer essas atividades de integração, essas brincadeiras, mas de uma maneira confortável para todo mundo, que é o que a Escola de Química tem feito. A gestão do DAEC, né, do Diretório Acadêmico da Escola de Química. Porque, na verdade, a Escola de Química não está ligada à Escola Politécnica, né? É outra escola, então, portanto, também tem um centro acadêmico deles, representativo deles. Você mesmo relatou, né, que existem casos de trote até dentro da própria universidade, que está no Rio de Janeiro, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, mas caso ocorra um caso de trote, como tem ocorrido, né, a gente tem visto, quem você acha que deveria ser responsabilizado quando ocorre esse tipo de brincadeira vexatória ou até perigo à vida ou violência, né, casos de violência? Bom, eu acho que a universidade, institucionalmente, ela já tem pautado essa questão por vias institucionais, de quem vai ser punido, como vai ser punido. A Poli tem essa questão da sanção disciplinar. E eu acho que quem tem que ser punido são os veteranos, né? Porque... E até mesmo alguns calouros que resolvem entrar nessa sabendo o que é e às vezes fazem isso com outros calouros. Então eu acho que as pessoas, elas entram na universidade com uma idade já avançada, ninguém aqui entra novinho, então já sabe o que está fazendo. Então as pessoas têm que ter consciência do que elas estão fazendo. Às vezes eu acho que você tem que educar pelo exemplo. Então, quando uma pessoa faz uma coisa errada, ela tem que realmente assumir as consequências disso. Então, se a pessoa faz o trote, principalmente os veteranos, que são as pessoas que mais praticam
e fazem disso um jogo, né, de poder, então elas têm que ser punidas sim. Eu acho que a punição da escola politécnica eu acho que é bastante razoável para isso. E em casos mais extremos eu acho que realmente tem que ter uma punição legal, porque aqui na UFRJ eu acho que não tem casos assim há bastante tempo. Mas em outras universidades federais já aconteceu trotes que as pessoas se machucaram e até morreram. Nesses casos realmente tem que ter uma intervenção legal, porque senão a coisa fica descontrolada. Imagina, um momento que deveria ser de felicidade para a pessoa entrar na universidade, conhecer gente nova. Enfim, é um sonho para muita gente entrar numa universidade. Então acaba se tornando numa coisa ruim, porque você tem meia dúzia de pessoas que acham que é divertido, enfim, tacar tinta ou jogar na vala, sei lá, enfim, coisas assim que são bem pesadas. Existem legislações que proíbem a prática do trote vexatório e recentemente teve o final de uma CPI que está sugerindo aí, né, que entre como dentro de crime como tortura, né, a prática de trote no cenário nacional. Qual seria a melhor forma, então, da gente conseguir coibir essa prática e impedir, né, que novas ocorrências venham a acontecer? A primeira coisa é que a gente leve à frente as denúncias e realmente tome alguma medida sobre os casos que a gente já conhece. Porque se a gente não fizer nada, aí todo mundo vai achar que não tem punição, não acontece nada, então vou aqui continuar praticando o trote. E eu acho que esses casos grandes que aconteceram, que foram divulgados na mídia, servem como exemplo para muitas pessoas, porque as pessoas acabam ficando com medo e não realizando de novo essas práticas, porque as pessoas que fizeram, onde os estudantes morreram ou ficaram feridos, elas foram julgadas. Foi muito veiculado na mídia, então as pessoas viram de fato que existe uma punição. Mas aqui dentro da universidade, que principalmente na escola politécnica, que os trotes são mais brandos, então não chega a machucar ninguém, mas existe muita brincadeira vexatória, existe muita opressão dentro desses trotes. Então, se a gente consegue mostrar para essas pessoas que se continuar desse jeito vai ter punição, então acho que é levar a cabo as denúncias e principalmente institucionalmente, porque eu acho que dentro da escola isso funciona. Quando um trote é denunciado, acaba que fica um tempo sem ter trotes desse tipo, porque todo mundo fica meio com receio de sofrer uma punição. Então, acho que é isso. A gente tem que levar à frente essas denúncias. A lei estadual que proíbe o trote, que está em vigor aqui no Rio de Janeiro, determina que as universidades mantidas pelo Estado, ou seja, universidades estaduais do Rio de Janeiro, e universidades particulares cuja sede é no Rio, fixem cartazes em locais específicos do seu campus, com os dizeres: veterano, trote é crime, constrangimento ilegal, artigo 146, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Calouro, sentindo-se constrangido, ligue 190, Lei Estadual número 2538, de 19 de abril de 1996. Como a gente pode ver dentro desse texto, as universidades federais sediadas no Rio, né, e no Brasil como um todo, não estão enquadradas nisso aí. Elas não têm essa obrigação especificamente de colar cartaz, embora o trote seja considerado crime no Rio de Janeiro. Quais medidas, ou se essas medidas em si de colar cartazes ou tentar propagandear isso dentro do campus, será que as universidades federais deveriam tomar medidas similares? Eu acho que sim, mas eu acho que isso não é suficiente. Eu acho que colar um cartaz é importante, causa uma visibilidade, causa, mas mais do que isso tem que haver uma fiscalização, porque se você não tiver ninguém observando isso, atento a isso, não vai dar em nada colar um cartaz. As pessoas vão passar por ele, vão olhar e vão continuar praticando esses atos. A gente tenta no CAENG fazer uma patrulha dos trotes, assim, estar presente nos trotes para ver se nada está saindo do que é combinado, do que é previsto, do que tá dentro das normas. E eu acho que tem que ser assim em todas as universidades, talvez institucionalizar isso, porque os trotes feitos dentro da universidade são responsabilidade da universidade. É claro que o trote feito fora da universidade diretamente não é responsabilidade da universidade, mas também é, porque são alunos da universidade que estão usando o nome da instituição, estão colocando isso para fora, para outras pessoas verem. Então, acho que responsabilizar a universidade por isso também é importante, porque se você já pula direto, não pular, mas enfim, se você queima essa etapa de ter uma punição institucional e depois ter uma punição legal, então você acaba passando por cima da autonomia da instituição, da universidade. Então, acho que o UFRJ, eu acho que já se pauta bastante nisso, já tem muitas vias de se punir o trote aqui dentro, e também acho que em casos mais sérios, mais graves, a punição legal é uma saída. Como as universidades deveriam agir para tentar evitar, pelo menos, as ocorrências de trote
além do que já é determinado na lei e além do que a universidade em si já tem feito, por exemplo, no caso da Escola Politécnica. A universidade também tem que promover esses momentos de integração, porque eles acabam entrando no lugar do trote. Então, por exemplo, a Poli faz, junto com o CAENG, essa atividade de recepção de calouros. É uma atividade que os calouros se sentem bem recebidos, conseguem se integrar com o meio acadêmico. Então, acho que se a universidade incentiva esse tipo de atividade, já exerce um papel importante. Os centros acadêmicos, os diretórios acadêmicos, eles também têm esse papel de trazer os estudantes para perto de uma maneira, vamos dizer, correta da coisa, que é não ter essas brincadeiras, fazer apresentações, apresentar a universidade. Então, assim, quanto mais gente a gente tiver envolvida nesse processo de fazer pelo jeito certo, a gente vai ter menos gente fazendo pelo jeito errado, digamos assim, né? Existem atividades de integração, que a gente já viu por aí, que na verdade são trotes disfarçados. De que maneira a universidade poderia fiscalizar essas atividades? É exatamente isso, assim, as atividades que são dentro do campus é muito fácil você fiscalizar, porque é perto de onde está tendo alguma atividade, então a própria segurança interna da faculdade, os professores, alunos que estão passando, acho que tem a responsabilidade de denunciar isso, né, de fazer parte dessa... Todo mundo está envolvido nessa patrulha que seja dos trotes, né? Mas a maioria dos trotes que são disfarçados de integração, de atividade de integração, são esses que acontecem fora da universidade. Então a gente vê na engenharia, a galera vai pra praia, geralmente, fazer esse trote e tal, e aí tem as brincadeiras vexatórias. E aí eu acho que é uma responsabilidade dos próprios alunos não participarem. E eu vejo calouros que não querem participar, simplesmente não vão. Só que em alguns momentos isso reflete lá na frente, porque o veterinário, você é o calouro que não foi, então vamos aqui, vai ficar a vida inteira do aluno, 5 anos de faculdade, sendo perturbado, sendo zoado, enfim, vou brincar com ele sobre isso, então é bem ruim, por isso que a gente sabe que os calouros se sentem muito inibidos de denunciar ou de não participar do trote. E aí eu acho que entra o CAENG e as organizações estudantis no papel de acolher esse calouro, acolher esse aluno que é um estudante da universidade como qualquer outro e que precisa desse apoio. Ele está chegando agora, não conhece, a gente já está aqui há muito tempo, já sabe como funciona, mas o calouro não, ele está com medo de passar por esse processo por 5 anos da vida dele, então a gente precisa ser essa via de acolhimento, assim, e aí dar prosseguimento e levar para a instituição, né, para a escola, para a universidade, para poder tomar as medidas cabíveis. Diante de tudo que a gente já viu e até desse trote disfarçado, né, de integração, será que existe alguma forma de integrar, de fato, os novos alunos às universidades, sem que eles passem por nenhum constrangimento ou violência ou qualquer coisa que eles simplesmente não queiram fazer e não precisem ser obrigados a fazer? A gente já sabe que a Escola Politécnica já tem uma atividade dessa, mas de que maneira a universidade pode pensar em outras atividades ou institucionalizar isso como o UFRJ e não uma escola politécnica dentro da instituição, né? Enquanto CAENG, a gente acredita que os centros acadêmicos e as organizações estudantis têm um papel educador como a universidade. A universidade ela tem esse papel formador da pessoa, do estudante. Então a gente acha que talvez promover essas atividades em que o calouro consiga conhecer mais a universidade, não só isso, também de formação, debates, palestras em que as pessoas possam discutir pautas que são importantes para a sociedade, para a universidade, para a formação da pessoa. Então a gente acha que se esses espaços existissem, se fossem institucionalizados, alguns até são, mas não todos. Então a gente consegue fazer isso de uma maneira saudável, fazer isso de uma maneira que as pessoas se sintam bem. Eu acho que o exemplo do DAEC, do Diretório da Escola de Química, é muito importante, é muito bom, porque eles fazem brincadeiras também, eles fazem apresentação de calouros também, mas sem perguntas de cunho sexual, sem perguntas de vexatórias, sem que isso tenha nenhuma brincadeira que faça a mulher se colocar em uma posição de submissão e, enfim, é isso, é fazer essas atividades que elas sejam de fato divertidas, que sejam de fato para integrar e não para constranger ninguém, para deixar ninguém mal. Você mesma tem alguma outra sugestão de atividade de integração dos calouros às universidades? Bom, a gente faz o de sempre, né? A gente faz festa e eu acho que nas nossas festas a gente preza também pelo combate às opressões, por não ter nenhuma pessoa se sentindo mal ou sendo constrangida. Todos os casos que tiveram de mulheres sendo assediadas, a gente foi lá e interviu nesse assunto, também pela questão das pessoas LGBTs, em que as pessoas têm esse péssimo hábito de encontrar pessoas LGBTs e achar que elas estão ali para que sejam constrangidas, e a gente acha que não, e tem atuado nesse combate. Então acho que as festas são um papel importante desde que haja essa fiscalização, digamos assim, porque fazer festa todo mundo faz, né, mas
qual é o papel dessa festa? Não é uma festa qualquer, não é para se divertir, mas é para se divertir, garantindo que todo mundo se divirta, e não uma pequena parcela, um grupo que é privilegiado ali, que tem está nessa relação de poder de ser veterano, ou se acha nessa relação de poder, melhor dizendo, né? Então, a gente faz a festa, uma festa de integração de calouros, e eles gostam bastante, porque é o primeiro contato, né? O primeiro contato é nessa atividade da Poli, que eu acho que é importante. Se você institucionaliza uma atividade de recepção de calouros para todos os cursos, ninguém vai se sentir perdido quando chegar na universidade. Já vai chegar na universidade, já vai conhecer como ela funciona, já vai ter uma base para não se sentir sozinho aqui dentro. Eu acho muito interessante a atividade também de apadrinhamento que os veteranos fazem, que é um veterano se responsabilizar por um calouro para ajudar a trocar material, ajudar com as provas, ajudar com as disciplinas. Eu acho que esse é o trote mais legal que tem aqui na universidade. A gente também faz alguns trotes solidários, como campanhas de doação de sangue, campanhas de doação de alimentos, ajuda alguma instituição. E assim, acho que essa é uma via bem legal de integrar todo mundo. É uma brincadeira, não deixa de ser, é uma gincana. E a galera acaba curtindo, e é por um fim positivo, e não simplesmente para constranger ninguém. Enfim, a gente promover debates, eu acho que colocar em pauta questões sociais que são importantes para a universidade, que são importantes para a sociedade, acho que são fundamentais, porque esse é o papel da universidade. Acho que muita gente esquece que a universidade tem um papel para além de você entrar na sala de aula e fazer cálculos e físicas e aprender disciplinas e simplesmente isso. Eu acho que a universidade está aqui para realmente ser uma universidade, para integrar todo mundo, todos os cursos, que as pessoas consigam tirar da universidade, mas também colocar nela e fazer essa troca. Eu acho que tudo isso seria interessante. A gente já está terminando a nossa entrevista e, como uma última pergunta, né, a gente vai abrir para você, se você quiser compartilhar alguma opinião sobre o trote ou alguma opinião em geral sobre a universidade que você quer deixar aí para o pessoal que vai nos ouvir depois dessa entrevista. Então, se você quiser compartilhar qualquer pensamento, você está livre nesse momento agora, antes da gente terminar a entrevista. Bom, assim, particularmente, eu queria deixar uma mensagem para o pessoal da engenharia da UFRJ, se eles ouvirem, né? Porque a gente tenta em todas as atividades, fala que o CAENG está aqui, mas os calouros se sentem muito inibidos de prosseguir com essas denúncias, enfim. E eu acho que a gente precisa deixar essas pessoas confortáveis para conseguirem procurar a gente. Então, calouros, se vocês se sentirem constrangidos ou quiserem fazer alguma denúncia, fiquem tranquilos em procurar o CAENG. A gente dá prosseguimento nisso de maneira completamente anônima, tanto antes de começar as aulas, mesmo nas redes sociais ou onde vocês estiverem interagindo com seus veteranos, se acontecer algum caso de opressão ou alguma brincadeira que vocês sintam constrangidos, sintam à vontade para procurar o CAENG. E quem não é da Poli, eu acho que tem que procurar mesmo as suas organizações estudantis, seus centros acadêmicos e as suas instituições para fazer essa denúncia. Atividade de integração, você entrar na faculdade é um momento que você tem que se sentir à vontade. Então não deixe ninguém estragar esse seu momento, que é um momento de muita felicidade, é o sonho de muita gente entrar na universidade, e a gente tem que aproveitar isso sim. É isso aí, então. Vocês ouviram a Thaís, que ela é presidente do Centro Acadêmico de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Thaís, por conceder essa entrevista pra gente. E eu espero que tenha ajudado você aí que está nos ouvindo a... Se for calor e vai começar as aulas agora, muitos vão começar por causa das greves das universidades federais, né? Estão começando as aulas por agora, na próxima semana provavelmente. Então não se sintam com medo, esse é um momento maravilhoso na vida de vocês, estão começando um ensino superior, metam a cara, né? Entrem lá, conheçam a sua universidade. E se alguma coisa acontecer, se alguém constranger vocês de alguma maneira, sintam-se também à vontade para denunciar e fazer valer o direito de vocês. E não deixem que isso, de alguma maneira, interfira no progresso de vocês da universidade que vocês escolheram e provavelmente vão abraçar e vestir a camisa da universidade e tudo mais. E depois que a gente ouviu essa entrevista com a representante, a presidente do CAENG, eu gostaria de dar alguns recados, principalmente às instituições, aos veteranos e aos calouros. Primeiro, as instituições, reitores e responsáveis pelas instituições de ensino superior espalhadas pelo Brasil. A responsabilidade também é sua, principalmente quando o trote ocorre nas dependências da universidade. Cabe à instituição investigar e aplicar punições adequadas para cada caso, além de proteger os alunos vitimados de qualquer perseguição ou ameaça de outros alunos. Veteranos, trote é crime, pelo menos nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Fora desses estados, a gente sabe que muitos dos atos praticados nos trotes podem ser configurados como crimes. Embora universitários, você também é um criminoso se pratica tais atos.
Calouros, denunciem. Se preciso, acionem a polícia. Não se intimidem, é seu direito aproveitar a universidade. E se você está ouvindo esse VECast, vai entrar na universidade talvez nos próximos dias, semanas ou até no ano que vem, não se intimide por causa disso. Talvez uma das melhores partes da sua vida vai ser a parte que você está na faculdade. Portanto, não deixe que algo tão mínimo quanto um trote universitário intimide você de realizar o seu sonho. Continue lutando pela sua universidade, continue lutando pelo seu sonho e, caso ocorra algum caso de trote violento ou vexatório, denuncie para que essa prática possa ser combatida também na universidade que você vai estudar. Por fim, a todos que, porventura, me ouvem, não compactue com crime. Um estudante que hoje, por conta de uma tradição idiota, agride e ridiculariza colegas, deve sim ser responsabilizado pelos seus atos. E depois de tudo que a gente conversou, como a gente poderia integrar calouros e veteranos? Aqui eu dou algumas sugestões. Primeiro, em relação às próprias universidades. Universidades, por que não organizar um evento de recepção dos calouros oficial? Por exemplo, com apresentações de alunos antigos e palestras mostrando como a universidade funciona, quais são os direitos e deveres dos alunos e dos ingressantes como calouros. Além disso, a universidade poderia também motivar os veteranos a apresentar seus trabalhos, realizados ao longo dos seus cursos. Existem universidades em que é comum haver iniciação científica. Por que não apresentar os resultados dessas iniciações científicas aos alunos ingressantes? Em algumas instituições, inclusive, existem equipes que competem nos mais diversas atividades, como futebol de robôs, corridas de carro, de rally, entre outras. Por que não mostrar para o aluno ingressante tudo que ele vai poder desfrutar como aluno daquela universidade? Organizar um Conhecendo a Universidade, que tal? Além disso, os próprios veteranos podem se organizar e, junto com a instituição, convidar os calouros para realizar determinadas atividades, principalmente no início das aulas, como, por exemplo, doação de sangue. Eu imagino que a grande maioria dos jovens entre 18 e 21 anos, que é a idade dos jovens que normalmente estão ingressando nas universidades, provavelmente a maioria desses jovens nunca sequer doaram sangue, o que configura uma ótima oportunidade para esclarecer as vantagens da doação de sangue. Por que não organizar eventos em que a gente salve vidas, ao invés de ceifá-las? E esse foi o VECast número 3, conversando um pouquinho sobre o tema trote universitário. Você pode acessar o roteiro desse episódio em vidaestudantil.com/VECast3. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, você pode comentar no roteiro desse episódio ou nos enviar um e-mail em vecast@vidaestudantil.com. Além disso, se você tiver algum caso que você queira compartilhar sobre trote na sua vida, na sua cidade ou alguma coisa que você viu, ou tem alguma opinião em relação a esse episódio, você pode gravar um áudio e nos enviar por e-mail. E nós vamos filtrar esses e-mails e quem sabe você também não participa do nosso próximo VECast. Além disso, você também pode encontrar o Vida Estudantil nas redes sociais, em vidaestudantil.com/Facebook e vidaestudantil.com/Twitter. Não deixe de nos contar o que você achou desse episódio, para que a gente possa sempre melhorar a qualidade do conteúdo que nós estamos disponibilizando. Até a próxima quarta-feira com mais um VECast!